Capítulo 413. Temperamento completo. Long Shen mais uma vez cozinhou um grande pedaço de carne. Depois de despejar essas emoções, Matty e as outras se tornaram ainda mais íntimas, parecendo irmãs de verdade, rindo e conversando. Wild já havia ido para o lado com uma pequena pilha de carne, parecida com uma montanha. Long Shen, por que você não traz todo mundo para o meu moguete? Deixe-me dizer de novo, o que é meu é seu. No mínimo, você não terá que se preocupar com segurança, aconselhou Monian. Embora soubesse que Monian tinha boas intenções, Long Shen balançou a cabeça. A segurança é apenas algo temporário. Desde que pisamos no caminho do cultivo, não existe segurança. Quando você se torna forte o suficiente, você acaba entrando em contato com pessoas ainda mais fortes. A luta nunca acaba. Juntar-se ao Moguete só nos dará um momento temporário de paz. Mas isso não nos garantirá uma vida inteira de paz. Então, se as pessoas querem viver, elas precisam ter sua própria força poderosa. Força é tudo. Preciso ficar mais forte, fazer com que todos reverenciem minha força, fazer com que todos tenham medo de mim, fazer com que apenas meu nome seja suficiente para fazer as pessoas tremerem de medo. Um toque de intenção assassina apareceu no rosto de Long Shen. Ele pensou no que teria acontecido se tivesse chegado apenas um passo depois. Tangvanger poderia ter acabado morrendo. Pensando nisso, ele não foi capaz de impedir que sua intenção assassina surgisse. Como você planeja resolver tudo isso? Perguntou Monian. Uma dívida de sangue deve ser paga com sangue. Aquele Envu Shuang deve morrer, e eu matarei qualquer um que os tentar me impedir. Han Tianyu definitivamente tentará pará-lo. Você tem alguma garantia contra ele? Devemos trabalhar juntos. É melhor para mim lidar pessoalmente com assuntos como esse. Quanto à garantia, não mencione isso novamente. Quando mato pessoas, depende apenas do meu humor, não da garantia. Long Shen balançou a cabeça. Mesmo que ele não tivesse nenhuma garantia, ele ainda tinha que fazer isso. Tudo bem. Então, naquele momento, Han Tianyu será deixado para você, e eu lidarei com Enlu. Desta vez, verei se consigo cortar sua cabeça. Monian cerrou o punho. No entanto, parece que você também ofendeu Huo Wufang. Aquele sujeito é realmente problemático. Ele tem a torre da pílula atrás dele, e esse é um poder enorme que ninguém pode provocar. Long Shen assentiu. É por isso que quero usar esse tempo para aumentar a força de todos. Vamos nos preparar para uma batalha final de morte em frente à saída do reino secreto. Naquela hora, aqueles que não têm medo da morte podem vir até mim o quanto quiserem. Long Shen sabia que o primeiro monastério tinha muitos capangas. Havia muitas seitas relacionadas a eles, e eles tinham uma autoridade muito grande sobre todo o caminho da retidão. Pode-se dizer que uma única ordem deles traria centenas para fazer suas ordens. Anteriormente, Long Shen estava se segurando contra o primeiro monastério. Mas, como resultado, tudo o que lhe trouxe foram mais inimigos e mais batalhas. Como esse era o caso, ele se soltaria e daria tudo de si. Ouvi dizer que Huabilu, do segundo mosteiro, é muito poderosa e que certa vez ela fez um anúncio público para todos os mosteiros.
Ela disse que aquelas imagens de suas ações perversas eram apenas uma armadilha desprezível montada por outros secretamente mirando em você e que ninguém deveria ser enganado. Ao mesmo tempo, ela insinuou que quem estava mirando em você era o primeiro monastério. Como resultado, acabaram ocorrendo vários conflitos entre discípulos do primeiro e do segundo monastérios. Pelo que parece, Wabilu quer ajudar você. Meu palpite é que ela quer suprimir o primeiro monastério a lutar pelo primeiro lugar. Você pode conseguir puxá-la para dentro, disse Monian. Wabilu. Long Shen ficou levemente assustado. Uma figura indistinta apareceu em sua mente. Ela realmente era muito poderosa, e era possível que tivesse o poder de desafiar Rantianil. Mas quanto às ações dela, quantas foram realmente para ajudá-lo? Quantas de suas ações foram apenas para tomar emprestado o assunto dele para dar um golpe no primeiro monastério? Long Shen não sabia. Vai depender da situação. Se ela sinceramente quiser me ajudar, eu lhe devo um favor. Se ela só quiser me usar para dar um golpe no primeiro monastério, então isso contará como mutuamente benéfico, e podemos cooperar desta vez, disse Long Shen. Ele só tinha visto Wabilu uma vez. Ela era muito bonita, mas ele sentiu que ela era uma mulher um tanto astuta. Tudo bem então. Vou sair agora para testar minha sorte nas profundezas do reino secreto. Ouvi dizer que Rantianil conseguiu obter um tesouro incrível, e me recuso a acreditar que minha sorte seja tão carente em comparação. Como Long Shen já havia tomado sua decisão, Monian não ficou mais. Depois de se despedir, ele foi embora sozinho. Depois que Monian foi embora, Wild eventualmente comeu até ficar satisfeito e encontrou um lugar para dormir. A carne de uma besta mágica de quinta categoria continha uma grande quantidade de energia, e até mesmo Wild achou difícil suportar depois de comer tanto. Ele precisava passar algum tempo digerindo isso. Essa foi a primeira vez que Long Shen viu Wild entrar em tal estado. Normalmente, seu estômago era um poço sem fundo. No entanto, agora ele finalmente conseguiu enchê-lo. Long Shen, o que devemos fazer agora? Matt e os outros estavam olhando para Long Shen, querendo saber o próximo passo em seu plano. Agora vamos nos concentrar em aumentar nossa força. Nós realmente vamos lutar uma batalha sangrenta com eles. Shuiao estava um pouco preocupado. Correto? Tolerância cega e leniência só vão trazer ataques infinitos dos inimigos. Desta vez, temos que retaliar. Mataremos até que eles fiquem aterrorizados conosco, disse Long Shen. Atualmente, ambos os lados eram como água e fogo, sem descanso até a morte. Não havia sentido em mencionar mais nada. A propósito, como você conseguiu fazer seus pardais fênix violeta crescerem tão rápido? Long Shen perguntou de repente. Fazia apenas alguns meses, mas eles já tinham alcançado o quarto posto. Esse tipo de velocidade era chocante demais. Como Beast Tamers, temos nossas próprias habilidades especiais para aumentar a velocidade de crescimento de uma Magical Beast. Contanto que eles tenham carne e energia suficientes, eles crescerão rapidamente. Durante esse período, nós praticamente não cultivamos. Em vez disso, nós apenas os ajudamos a encontrar o máximo de comida possível. Eles avançaram para o quarto posto há alguns dias.
No entanto, os pardais fênix violetas são realmente poderosos. Embora tenham avançado apenas agora, até mesmo bestas mágicas de nível 4 são incapazes de fazer qualquer coisa contra eles. Eles podem sair para caçar sozinhos agora, sorriu Matty. Durante esse tempo, os três tiveram que ajudá-los pessoalmente a caçar bestas mágicas. Mas agora eles finalmente podiam caçar sozinhos. Além disso, como bestas mágicas voadoras, elas eram especialmente rápidas. Somando-se à sua chama poderosa, elas podiam matar instantaneamente aqueles no mesmo reino. Obrigado, Long Shen. Nesse momento, Tangvanher abraçou Long Shen com muita gratidão e até lhe deu um beijo no rosto. Isso fez Long Shen cair em transe, sentindo como se estivesse flutuando nas nuvens. Agradecer a mim. A mim? Eu realmente não pensei que você me trataria tão bem. Você até reservou um Violet Phoenix Sparrow para mim há tanto tempo, eu gosto muito dele. Tangvanher corou levemente, mas estava cheia de gratidão. Long Shen ficou atordoado. Quando ele havia reservado um Violet Phoenix Sparrow para ela. Mas então, vendo Matty piscando para ele, ele imediatamente entendeu que isso foi armado por ela. Ele se amaldiçoou por ser estúpido e irrefletido. Naquela época, eles ganharam um total de 4 pardais fênix violeta, e ele deu o seu para Matty. Mas Matty usou algum método desconhecido para transferir este animal de estimação para Tangvanher, até mesmo dizendo que foi Long Shen quem o reservou para ela. Isso o comoveu profundamente. Por dentro, ele elogiou Matty repetidamente por ser inteligente e meticuloso. Se 3 dos 4 tivessem pardais fênix violeta, com Matty tendo 2 e Tangvanher não tendo nenhum, embora nenhum deles dissesse nada, isso definitivamente os faria se sentir um pouco mal. Mas Matty deu uma das suas para Tangvanher e até disse que foi Long Shen quem a reservou para ela, fazendo com que Tangvanher ficasse grata a ele. Long Shen não poderia estar mais tocado. Vocês têm se concentrado demais em aumentar o poder deles. O que precisamos fazer agora é aumentar nosso próprio poder. Long Shen retornou ao assunto principal. Como deveríamos fazer isso? Perguntou Shuiao. Antes de entrar no reino secreto, você recebeu alguma pílula de temperamento ósseo? Perguntou Long Shen. Shuiao balançou a cabeça. Quando o reino secreto se abriu, meu mestre estava em reclusão. Eu não recebi nenhuma pílula de temperamento ósseo. Matty disse, eu deveria pegar algumas pílulas de temperamento de ossos, mas elas estão todas nas mãos de Feng Xiaozi. Cabe a ele distribuí-las. Ouvindo isso, Long Shen bufou. Aquele pavilhão do espírito do vento realmente era podre. Para colocar todos os recursos nas mãos de um discípulo, eles queriam que outros fossem implorar a ele. Tudo bem, então suponho que todos nós somos pobres o suficiente. Monian temperou 4 ossos, mas não conseguimos temperar nenhum. A diferença é bem grande. Long Shen sorriu amargamente. Matty disse, não é nada para nós, domadores de feras. Não lutamos contra nossos inimigos de frente, então, se temperamos nossos ossos agora ou mais tarde, não faz muita diferença. Mas estou preocupado com a irmã Vanher. Das 4, Vanher era a única a encarar as pessoas diretamente. Não temperar seus ossos impactaria muito suas habilidades de combate. Vocês estão todos errados.
Temperar ossos não é tão simples quanto você imagina. Os benefícios reais que isso trará ao seu corpo são tão grandes que você nem consegue imaginar. Mesmo para cultivadores de almas, temperar um número diferente de ossos ainda criará uma diferença óbvia. Além disso, o método de temperar ossos que escolhi para todos nós é completamente diferente do que você está imaginando. Isso é algo que se relaciona ao nosso futuro, disse Long Shen. Método de têmpera óssea. Qual a diferença do método normal? Lu Fangir não entendeu. Vocês todos sabem que quando se trata de cultivadores comuns de forjamento de ossos, a maioria absoluta tempera apenas um ou dois ossos. Há muito menos que conseguem temperar 4 ossos, e aqueles que temperam 8 ossos são extremamente raros. Isso porque esgota uma quantidade infinita de recursos, disse Long Shen. De condensação de Qi, condensação de sangue, transformação de tendões e forjamento de ossos, apenas o reino de forjamento de ossos não dependia de talento. Em vez disso, era um reino especial que exigia que as pessoas jogassem um oceano de recursos. Este reino era o que exigia maior capacidade financeira. Quem tivesse dinheiro poderia obter mais recursos e, assim, temperar mais ossos. Para um especialista em forjamento de ossos, cada osso extra temperado aumentaria sua força. E então a diferença entre cultivadores no reino de forjamento de ossos era incrivelmente grande. Um especialista em 4 têmperas pode chegar ao nível avançado de forjamento de ossos, mas ainda não conseguir derrotar um especialista em nível intermediário de forjamento de ossos que tenha temperado 8 ossos. Então, o poder daqueles no reino de forjamento de ossos não dependia da base de cultivo, mas de quantos ossos eles tinham temperado. Este reino em particular era um que dependia completamente de recursos. Mesmo os anciões do pico do 108º monastério tinham temperado apenas 8 ossos. Dizia-se que Tufé era o mais forte deles e tinha temperado 10 ossos. Quanto ao líder da seita Ling Yunzi, ninguém sabia ao certo, mas dizia-se que ele tinha temperado 16 ossos. Cada vez que você temperava um osso, o próximo osso exigiria o dobro da quantidade de recursos do osso anterior. Foi por isso que a maioria dos principais especialistas ficaram presos no reino de 8 têmperas. Quanto à têmpera óssea da qual estou falando, não é bem a mesma coisa que as outras pessoas fazem. Nós temperaremos mais ossos do que as outras pessoas. Long Shen sorriu. Mais do que outras pessoas. Poderia ser que você queira que temperemos 10 ossos? Perguntou um Mete assustado. Mais do que isso. Poderia ser o lendário revinimento de 16 ossos. Mas parece que não temos tantos recursos. Shuiao também ficou chocado. Você não precisa mais adivinhar. O revinimento ósseo do qual estou falando é revinimento completo. Essas duas últimas palavras pousaram pesadamente nos corações das 4 mulheres. A única coisa em seus lindos olhos era choque. Capítulo 414. Armadura incrível. Temperamento completo. Isso é impossível. Matt e os outros ficaram todos estupefatos. Esse era um termo que eles nunca tinham ouvido falar. 16 temperagens já eram o limite. Isso porque o corpo de uma pessoa só conseguia suportar uma certa quantidade de energia de um tipo de pílula medicinal. Em outras palavras, o limite era 16 ossos.
Quando você tivesse temperado 16 ossos, seu corpo teria formado uma alta resistência a mais tempo in pills. Não havia como temperar um 17º osso. Além disso, a quantidade de recursos necessária apenas para temperar 16 ossos já era astronômica. Uma pequena seita teria que economizar por milênios para acumular tantos recursos. Vendo suas expressões assustadas, Long Shen sorriu levemente e disse: "Confie em mim. Não estou brincando com você. Há pessoas que passam por têmpera completa. Monian já está trilhando o caminho da têmpera completa. Temperar completamente cada osso do corpo, isso era chocante demais. Matt e os outros nunca sequer imaginaram tal coisa. Isso já havia superado qualquer entendimento deles. Na verdade, a têmpera completa não é tão inimaginável quanto você parece pensar. Eu confio que muitas seitas conhecem métodos para passar pela têmpera completa, elas apenas não os usam, disse Long Shen. Por que não? Porque eles não conseguem lidar com o custo, perguntou Matt. Long Shen assentiu. Um dos motivos é o alto custo. O outro motivo é que, depois que uma pessoa toma a decisão de passar por uma têmpera completa, ela deve temperar absolutamente todos os ossos do corpo. Somente depois de temperar cada um deles é que ela pode avançar para o próximo reino. Se algo inesperado acontecesse com apenas um único osso e eles não conseguissem temperar apenas aquele, então, naquela vida, eles nunca seriam capazes de romper para o reino da abertura meridiana. Em outras palavras, uma seita gastaria inúmeros recursos para criar um único especialista incrível em forjamento de ossos, tudo para que esse investimento acabasse ali. Ouvindo isso, os 4 ficaram todos estupefatos. Eles nunca tinham ouvido falar desse assunto. Quanto a Long Shen, ele também não saberia sobre isso sem suas memórias de Pilsavrin que lhe deram informações sobre as Buntempurin Pills. Quando ele viu Monian, ele sentiu que sua aura estava incrivelmente condensada, sem o menor vazamento para fora. Isso era completamente anormal. Não importa quão alta fosse a base de cultivo de uma pessoa, isso ainda era algo difícil de se alcançar. Além disso, Monia não estava deliberadamente causando essa situação. Naquela época, Long Shen percebeu que Monia havia decidido passar por uma têmpera completa. Essa era a única maneira de sua aura ficar tão condensada. Todas as coisas neste mundo têm vantagens e desvantagens. Então, estou perguntando se todos vocês querem ou não trilhar o caminho da têmpera completa, disse Long Shen solenemente. Os 4 se entreolharam, e foi Tangvanher quem disse: Long Shen, a têmpera completa está boa e tudo mais, mas não temos muitos recursos. Primeiro ignora o problema dos recursos. Eu mesmo cuido disso. Só quero saber se você está disposto a correr esse risco e passar por uma temperagem completa comigo, disse Long Shen. Já que você colocou dessa forma, nós temos alguma escolha. Matt riu desamparadamente. Colocando dessa forma, isso significa que você concorda, sorriu Long Shen. Talvez seja isso que significa: se você se casar com uma galinha, siga a galinha, se você se casar com um cachorro, siga o cachorro, riu Shuiao furtivamente. Yaoer, você é uma garota má. Matt a repreendeu e estendeu a mão para fazer cócegas em Shuiao, mas Shuiao riu e se esquivou. Depois dessa risada, a atmosfera grave diminuiu bastante.
Meti disse, Longshen, diga-nos o que devemos fazer. Nós ouviremos você. Longshen ficou extremamente comovido por dentro pela confiança que eles depositaram nele. Eles essencialmente colocaram seus próprios destinos em suas mãos. Isso o fez sentir como se a responsabilidade sobre seus ombros tivesse se tornado ainda mais pesada. Respirando fundo, ele se acalmou e disse, originalmente, eu não queria que todos vocês corressem esse risco. No entanto, depois de falar com Monian hoje, fiquei muito abalado. No futuro, é muito provável que enfrentaremos inúmeras dificuldades. O menor erro pode fazer com que a vida de uma pessoa seja perdida. E a perda de apenas uma pessoa trará tristeza sem fim para todos os outros. Se não quisermos ter que sentir essa dor, então todos nós precisamos de força absoluta. Somente uma força poderosa pode garantir nossa sobrevivência. Vocês também viram que nossos inimigos são todos gênios de primeira. Eles foram todos abençoados pelos céus, e nós estamos em grande desvantagem. Então, eu quero que todos escolham a têmpera completa. Não podemos nos comparar a eles em termos de superioridade inata, então compensaremos isso por meio de nosso próprio trabalho duro. Já que todos vocês escolheram confiar em mim, então não vou me incomodar em dizer nenhuma palavra sem sentido. A partir de agora, sigam o que eu disser para fazerem. Longshen primeiro fez com que eles organizassem todos os ingredientes medicinais em seus anéis espaciais, e ele também retirou mais de 100 anéis espaciais seus. Se eles encontrassem ingredientes medicinais que não reconhecessem, eles poderiam entregá-los a Longshen para que ele os identificasse. Em termos de ingredientes medicinais, não havia ninguém mais familiarizado com eles do que ele. Havia uma quantidade incrível de itens nesses mais de 100 anéis espaciais e, embora os 5 trabalhassem dia e noite, levaram 2 dias inteiros para organizar todos os ingredientes medicinais. Eles tinham acabado de organizar os ingredientes medicinais quando uma figura apareceu correndo. Ha ha ha, chefe, meu irmão sentiu muita falta de você. A pessoa que veio foi Guo Ren. Assim que chegou, ele deu um abraço forte em Longshen. Saudações, cunhadas. Sem esperar que Longshen dissesse nada, Guo Ren cumprimentou apressadamente as 4 mulheres com tal apelação, fazendo-as corar. Longshen deu um tapinha nos ombros de Guo Ren. Porque você ainda está no pico da transformação do tendão? Você estava sendo preguiçoso de novo. Neste momento, Guo Ren surpreendentemente ainda estava no pico da transformação do tendão. Isso era algo muito perigoso dentro do reino secreto atual. Chefe, não era que eu estava sendo preguiçoso, mas que eu fiz uma grande invenção. Chefe, deixe-me dizer, o eu atual não é mais o eu antigo. No meu caminho para cá, matei mais de 50 especialistas em forjamento de ossos. Eles eram todos idiotas que queriam me matar pelos meus tesouros porque viram que minha base de cultivo era fraca. Isso foi realmente satisfatório. O rosto de Guo Ren involuntariamente se iluminou com orgulho. Você pode matar especialistas em forjamento de ossos. Tangvaer olhou para ele com dúvida. Líder da facção, você está dizendo que duvida das minhas palavras. Guo Ren perguntou com uma expressão magoada. Não é que eu duvide de suas palavras. Então você quer dizer?
É que eu não acredito neles de jeito nenhum, riu Tangvanher. Até Long Shen riu. Quem imaginaria que Tangvanher também aprenderia a ser travessa assim? Líder de facção, então dê uma olhada em quão aterrorizante é o atual Gouren. Gouren não ficou bravo. Em vez disso, ele riu, deu alguns passos para trás e fez algo com seu pulso. Um som estranho soou quando o corpo de Gouren foi quase instantaneamente coberto com uma camada de metal. Seu corpo inteiro brilhou com uma luz dourada, parecendo que ele era um homem feito de ouro. Esta era uma armadura dourada, mas não era a mesma que uma armadura comum. Não era algo tirado de um anel espacial. Nem Long Shen tinha visto claramente como aquela armadura tinha aparecido. Aconteceu rápido demais. Bum! Levantando uma única perna, ele a pisou levemente no chão, e o chão inteiro tremeu intensamente. Rachaduras de teia de aranha se espalharam, instantaneamente se apagando por mais de uma milha. Tangvanher e os outros pularam em choque. Eles realmente não tinham pensado que Gouren se transformaria em um monstro de metal tão estranho. Chefe, você quer fazer um pequeno teste com o irmão? A voz de Gouren saiu de dentro da armadura, contendo atrito metálico que fez sua voz soar muito estranha. Vir. Long Shen também queria ver o quão poderosa era essa invenção. Aquele leve pisar dele agora mesmo tinha sido muito poderoso. Matar especialistas comuns em forjamento de ossos não deveria ser um grande problema. Então tenha cuidado. Gouren gritou e pisou no chão. Mas de alguma forma, ele disparou incrivelmente rápido, acertando um punho em Long Shen. Este punho trouxe consigo um vendaval sibilante que fez com que Met e Lufangir, que eram muito pouco adeptos ao combate de curta distância, tivessem dificuldade para respirar. Bum! Long Shen também deu um soco, colidindo com o punho metálico de Gouren. O chão sob os pés de Long Shen desabou instantaneamente, e uma onda de ti surgiu. Shuiao imediatamente convocou inúmeras estacas de madeira do chão que protegiam o resto deles. Somente quando o vendaval feroz passou ela guardou suas estacas de madeira. Todos viram que o lugar onde Long Shen estava era agora uma grande cratera. Realmente não é ruim. Este punho tem o poder de matar Feyverd. Quanto a esses pequenos buracos no seu braço, eles devem ser para atirar armas escondidas, certo? Dessa forma, você terá até a habilidade de matar Chosen. Realmente não é ruim. Long Shen não pôde deixar de suspirar de emoção enquanto avaliava a armadura de Gouren. Com seu sentido divino, ele descobriu que a armadura de Gouren era extremamente requintada. Abaixo do metal, havia inúmeros mecanismos e molas que eram configurados suavemente. Embora a força física de Gouren não fosse alta, com cada um de seus movimentos, aquelas molas o suplementariam, dando a ele uma força incrível. Aquele ataque dele agora mesmo definitivamente tinha o poder de dar um golpe em Feyverd. Além disso, por meio de seu sentido divino, ele viu mecanismos sobre seus braços, estômago, costas, pés, cabeça e até mesmo seu traseiro, todos contendo muitas agulhas finas de 2,5 centímetros de comprimento. Essas agulhas estavam todas cobertas de padrões espirais que indicavam que eram feitas de aço essencial que tinha sido temperado 100 vezes. Elas podiam facilmente perfurar o corpo de uma pessoa.
A atual Guoren era praticamente uma máquina de matar. O chefe é realmente o chefe. Você viu através disso com apenas um olhar. Embora ele estivesse elogiando Long Shen, o orgulho em sua voz podia ser ouvido por qualquer um. Com outra explosão de ruídos estranhos, a armadura que cobria seu corpo desapareceu. No entanto, sua expressão tinha uma miséria indescritível agora. Olhando para sua expressão, parece que você estava agindo como um porco que engoliu tigres, disse Long Shen. Kof, realmente não há nada que possa ser escondido do chefe, Guoren tossiu desajeitadamente. Certo. Apenas traga a sua colheita e nos ajude a organizar os ingredientes medicinais. Guoren realmente estava ocupado. Ele tinha mais de 60 anéis espaciais com ele. As 4 mulheres voltaram a trabalhar ocupadas novamente. Nesse momento, Wilde finalmente acordou, provavelmente devido ao tremor intenso. Ao ver Guoren, ele o cumprimentou alegremente. O temperamento de Wilde era muito simples e direto. Embora fosse um gigante enorme, sua inteligência era limitada. Todos o tratavam como um irmãozinho. Wilde, alguém intimidou você no caminho. Se alguém intimidou, é só me dizer, e eu te ajudo a descarregar sua raiva. Guoren deu um tapinha no próprio peito confiantemente. Todas as pessoas que me intimidaram foram espancadas por mim e fugiram, disse Wilde. Eles fugiram. Você não os espancou até a morte. Aí. Agora que você mencionou isso, irmão Long, parece que causei alguns problemas. A expressão de Wilde mudou de repente, e ele deu um tapinha na própria cabeça em irritação. Capítulo 415. Pílula de conexão óssea. O que aconteceu? Long Shen ficou surpreso. Wilde disse, há meio mês, eu estava em algum lugar chamado Floresta Escura ou algo assim, e vi uma besta mágica parecida com um macaco perseguindo um grupo de pessoas. Era mais ou menos da mesma altura que eu e estava coberta de pelo preto. Aquelas pessoas eram do caminho da retidão, e havia homens e mulheres. Eles continuavam gritando, então parece que o macaco preto era extremamente assustador. Fui até lá para lidar com aquele macaco e descobri que ele era realmente muito poderoso, e quase não consegui vencê-lo. Mas no final, eu finalmente o venci. Eu ia comê-lo, mas ele cheirava muito mal, e também tinha um chifre amarelo na testa dele que estava constantemente pingando um líquido amarelo. De qualquer forma, ele cheirava horrível. Um chifre. Líquido amarelo, macaco preto. Poderia ser o lendário macaco pervertido de chifre amarelo. Tanto Long Shen quanto Guoren soltaram um grito assustado. Aquela era uma besta mágica de 4ª categoria com uma natureza naturalmente excessivamente libertina. Não importava qual besta mágica encontrasse, ela tentaria acasalar com ela. Nem se importava se a besta mágica estava viva ou morta. O líquido amarelo que saía do seu chifre indicava que esse macaco pervertido de chifre amarelo era macho e estava em seu período de auge. Tanto seu chifre quanto seu pênis eram tesouros inestimáveis pelos quais os especialistas Tiantian ficariam loucos. Isso porque essas duas coisas poderiam permitir que os especialistas Tiantian continuassem sua linhagem familiar. Eram coisas que poderiam aumentar a probabilidade de concepção.
Dar à luz antes do reino Xiantian era extremamente prejudicial para as cultivadoras. Causava um golpe doloroso em suas raízes espirituais. Mas depois de atingir o reino Xiantian, uma vez que você absorveu toda essa energia natural, você teria se transformado completamente. As mulheres poderiam naturalmente dar à luz sem problemas. Além disso, todas essas crianças seriam abençoadas com maior talento. O problema era que uma vez que os homens entrassem no reino Xiantian e alcançassem esse nível de compreensão, eles geralmente perderiam algum interesse a esse respeito e a concepção se tornaria mais difícil. Pílulas medicinais comuns também eram essencialmente inúteis quando se tratava disso. Mas o chifre e o pênis deste macaco foram capazes de resolver isso. Depois de comê-los, até os homens Xiantian podiam arar a terra agrícola o quanto quisessem, com um arado tão duro quanto ferro. Então, foi por isso que os olhos de Guo Ren e Long Shen imediatamente se iluminarão. Essas coisas fariam os especialistas Xiantian enlouquecerem e definitivamente seriam vendidas por um bom preço. Então o que? Onde você jogou o cadáver dele? Guo Ren correu para Wild com urgência, querendo ir imediatamente e pegar aqueles tesouros. Eu não o matei. Você deixou passar. Também não. Aia, irmãozão, apresse-se e me diga. O que você fez com aquele tesouro? Instou Guo Ren. Aquela coisa tinha um cheiro muito nojento, mas eu também não conseguia simplesmente deixá-la ir, pois continuaria machucando os outros. Naquela época, aconteceu de eu ver um poço não muito longe de onde eu estava, e havia uma grande pedra cobrindo-o. Quando Wild chegou a esse ponto em sua história, a expressão de Long Shen tornou-se estranha. Ele ouviu Wild continuar: achei que era uma prisão muito boa, então joguei lá embaixo e fechei o topo novamente. Mas apenas um segundo depois, ouvi pessoas gritando lá embaixo. Não percebi que havia pessoas lá embaixo antes. Fiquei com medo de que outros notassem que eu tinha feito isso, então fugi imediatamente. A expressão de Wild se tornou de medo. Irmão Long, acabei causando problemas. Eu não sabia que haveria pessoas no fundo do poço. Long Shen suspirou. Era essa a vontade dos céus. Long Shen ousou garantir que esse poço era o mesmo que ele tinha jogado em Jiang Yifan e no irmão de merda Ti. Pensando no que o macaco pervertido de chifre amarelo faria ao enfrentar dois homens pelados, Long Shen estremeceu, sentindo arrepios por todo o corpo. Não importa. Pessoas boas não se esconderiam lá embaixo, então essas pessoas tinham que ser pessoas más. Se pessoas más são mortas, então elas são mortas, consolou Long Shen. Ele sabia que o Wild era realmente muito bondoso por dentro. Ele não sentiria nenhuma simpatia se matasse pessoas más, mas estava com medo porque achava que tinha matado pessoas boas acidentalmente. No entanto, neste mundo, era muito raro matar acidentalmente uma pessoa boa. Isso porque a chance de você encontrar uma pessoa boa era extremamente remota. Desde que perceberam que Wild estava falando sobre o macaco pervertido de chifre amarelo, Matt e os outros se distanciaram da conversa. Obviamente, eles também sabiam que não era uma coisa boa. Guo Ren sussurrou: chefe, vamos pegar aquele macaco. Essa coisa definitivamente vai vender por uma quantia enorme de dinheiro. Se você quer ir, então vá você mesmo. Eu não vou.
Estou com medo de ver alguns rostos familiares. Long Shen balançou a cabeça e acabou contando calmamente aos dois o que tinha acontecido. Ouvindo isso, a testa de Guo Ren ficou coberta de suor, e ele balançou a cabeça. Então deixa pra lá, eu também não vou. Aqueles dois desgraçados azarados, eles realmente foram muito azarados. Eu não quero que a má sorte deles seja transferida para nós. Ah, é isso mesmo, tenho algo para lhe dar. Long Shen colocou o dedo na testa de Guo Ren, transferindo algumas memórias para ele. Chefe, o quê? Guo Ren ficou espantado. Isto é o que estava escrito naquela página dourada. Deve ser algo que foi passado de geração em geração desde a Era Imortal, então não fale sobre isso com ninguém, alertou Long Shen solenemente. Esse pequeno sujeito Guo Ren era um bom irmão, mas ele simplesmente não conseguia parar de ser um poser. Ele gostava de brincar demais, e Long Shen teve que bater esse aviso nele. Isso era algo da Era Imortal. Se a notícia vazasse, então nem mesmo o supermonastério inteiro poderia protegê-los. Guo Ren não poderia falar sobre isso mesmo se fosse espancado até a morte. Eu sei, chefe. Não se preocupe, mesmo quando eu dormir, vou costurar minha boca fechada, prometeu Guo Ren. Embora ele realmente não acreditasse em tal absurdo, Long Shen sabia que Guo Ren não era um idiota. Ele saberia que esse assunto era muito importante. Sua aura é instável, o que significa que você pode avançar para Bunford a qualquer momento. Entre em reclusão e faça seu avanço, disse Long Shen. Mas então eu não posso fingir ser um porco para engolir leões. Guo Ren estava um pouco relutante. Tch, com sua aparência, você não vai precisar fingir nada. Apresse-se e vá. Long Shen empurrou Guo Ren para o lado. Long Shen, cheguei. Depois que Long Shen mandou Guo Ren embora, Guyan chegou. Ele se desculpou, mais uma vez me deparei com um grupo de emboscadores no meu caminho para cá. Tive que lutar por um longo tempo antes de chegar aqui. Vendo o sangue no corpo de Guiyang que ainda não tinha secado, Long Shen deu um tapinha em seus ombros e disse, não se preocupe com isso. De qualquer forma, tudo acabou. Vá se curar. Você pode acompanhar aquele pequeno sujeito Guo Ren. Guo Ren, Guiyang e Wild encontraram um lugar para montar uma grande tenda. Guo Ren foi o esperto e decidiu montar aquela tenda bem longe. Long Shen acompanhou as 4 mulheres. Esse deveria ter sido um momento muito agradável e terno, exceto que elas não tinham tempo para isso. As 5 estavam todas muito ocupadas. Finalmente, eles conseguiram organizar completamente os 108 ingredientes medicinais que Long Shen precisava. Long Shen tirou uma fruta Qilin meio madura. Desta vez, ele usaria esta fruta Qilin para maximizar a energia medicinal nas pílulas de conexão óssea. A maioria dos cultivadores não precisava complicar tanto quando temperavam seus ossos. Tudo o que eles precisavam fazer era extrair energia medicinal para dentro de seus ossos. Esse era o método normal de têmpera. Mas Long Shen queria que eles passassem por uma têmpera completa. Eles não poderiam estar perdendo nenhum único osso. Então, ele precisava refinar esta pílula de conexão óssea. Ela permitiria que eles criassem uma conexão completa e única entre cada osso em seus corpos.
Após formar essa conexão, eles poderiam passar pelo temperamento ósseo. Isso era como o processo de construção de um sistema de canais complicado. Somente depois de confirmar as rotas, você começaria a construí-las. Então, tudo fluiria naturalmente. No entanto, esta era uma pílula medicinal de quarta camada, e exigia um ingrediente medicinal principal com uma energia muito poderosa. Portanto, Long Shen só conseguiu suportar a dor e usar uma fruta Qilin. Meti, Shuiao, Tangwanger e Lu Fanger estavam todos observando nervosamente Long Shen enquanto ele colocava a fruta Qilin em sua fornalha de pílulas. Uma chama violeta encantadora estava constantemente saltando para dentro, iluminando o rosto concentrado de Long Shen. O atual Long Shen parecia quase sagrado enquanto se concentrava, uma imagem visual extremamente forte. Esta foi a primeira vez que ele refinou uma pílula medicinal de quarta camada. No começo, ele estava um pouco preocupado que sua chama de pílula não seria forte o suficiente, mas ele rapidamente percebeu que suas preocupações foram em vão. A chama violeta do Fênix Sparrow era muito mais forte do que ele havia imaginado. Até mesmo ingredientes medicinais de quarta categoria eram refinados muito rapidamente, sem nenhuma luta. Isso o permitiu suspirar de alívio. Apenas uma chama poderosa era capaz de purificar a essência dentro das pílulas medicinais. Conforme ele adicionava pós medicinais dentro, a atenção de Long Shen estava completamente focada nas mudanças dentro da fornalha. Sua força espiritual estava constantemente circulando, ajustando a chama. Finalmente, quando todos os ingredientes medicinais foram adicionados, ele selou a fornalha com um sorriso. Ele não havia cometido nenhum erro até aquele ponto, então a única coisa que ele precisava fazer era usar sua poderosa força espiritual para manter sua chama da pílula. E ele estava extremamente confiante em sua poderosa força espiritual. Ele começou a aumentar o poder da chama, mantendo uma vigilância sobre tudo. Uma hora depois, a fornalha de pílulas começou a balançar, e os nervos de Long Shen ficaram tensos. Rachadura. De repente, uma única rachadura apareceu no forno de pílulas, fazendo com que as expressões das 4 mulheres imediatamente empalidecessem. Embora não fossem alquimistas, todos sabiam que, uma vez que uma fornalha de pílulas explodisse, a fornalha de pílulas também seria descartada. Eles não conseguiam deixar de ficar nervosos. Long Shen também estava olhando para isso gravemente. Ele pressionou uma mão sobre o forno de pílulas, mantendo o controle sobre a chama. Este era o momento crítico final do refinamento da pílula. Mas se o forno de pílulas explodisse, então todo o seu sucesso anterior seria arruinado. No entanto, se ele espalhasse a chama neste momento ou talvez enfraquecesse demais a chama, então uma porção da essência dentro da fornalha se espalharia em vez de ficar presa nas pílulas medicinais. Isso faria com que a qualidade da pílula diminuísse drasticamente, então ele não poderia parar neste momento. Long Shen sentiu uma explosão de desamparo. Quando ele retornasse dessa vez, ele tinha que obter uma fornalha de pílula melhor, não importa o que acontecesse. Estar no limite assim toda vez que ele refinava era insuportável. Bum! Finalmente, a fornalha de pílulas gradualmente voltou à calma. Todos relaxaram, pois aquela temida explosão da fornalha não havia ocorrido. Mas,
embora não tivesse explodido, agora havia muitas rachaduras na superfície, uma visão chocante. Abrindo a tampa, 9 pílulas medicinais redondas refletiam nos olhos de todos. Ao ver as linhas de pílulas nelas, mas sem halo de pílula, Long Shen não conseguiu deixar de suspirar. Pílulas de quarta camada de nível médio. Esta foi a primeira vez que ele refinou pílulas de quarta categoria, então o resultado não foi ruim. E embora fosse apenas de nível médio, com a essência da fruta Killing bloqueada dentro, sua energia medicinal não seria deficiente em comparação com as pílulas de conexão óssea comuns de alto nível. Sucesso! Hoje será nosso primeiro passo para ficarmos mais fortes. Capítulo 416. Preparativos. No mesmo dia em que terminou de refinar Bun Connecting Pills, Long Shen fez com que Meti, Shuiao, Tangwaer, Lu Fanger e Guiangus consumissem. Eles pegariam emprestada aquela energia medicinal para estabelecer acesso a cada um de seus ossos através de seus tendões. Os tendões conectavam-se a cada osso do corpo. No entanto, eles só se conectavam à parte externa do osso, enquanto as únicas coisas que conseguiam alcançar o núcleo dos ossos eram os vasos sanguíneos. Mas para temperar ossos, especialmente a têmpera completa, apenas a energia que podia fluir através das artérias estava longe de ser suficiente. Os cultivadores tinham que criar um novo canal com seus tendões que alcançassem as profundezas do osso. Dessa forma, a energia medicinal poderia ser diretamente vertida no núcleo dos ossos através dos tendões. Essa era a maneira mais rápida de nutrir os ossos. Era mais de 100 vezes mais rápido do que o que poderia ser fornecido através dos vasos sanguíneos. Então, todos os cultivadores tinham que criar novos canais com seus tendões para temperar seus ossos. Normalmente, eles iriam temperar seus ossos um por um. E então eles só precisariam formar um canal de tendão por vez. Era por isso que eles podiam usar até mesmo as pílulas de conexão óssea mais inúteis e ainda seria o suficiente. No entanto, a têmpera completa era diferente. De uma só vez, você tinha que criar cada canal de tendão. Foi por isso que Long Shen cerrou os dentes e usou uma fruta Killing como ingrediente principal para as pílulas de conexão de ossos. Caso contrário, se não houvesse energia medicinal suficiente para conectar todos os ossos de uma só vez, isso se tornaria problemático. No entanto, com a chama violeta do pardal fênix, bem como a fruta Killing, as pílulas de conexão óssea que Long Shen havia refinado eram todas da mais alta qualidade possível entre as pílulas de quarta camada de grau médio. Elas eram até comparáveis às pílulas de quarta camada de alto grau, e então era o suficiente para elas criarem seus canais de tendão. Quando os 5 se isolaram, Long Shen também não perdeu tempo e começou a cultivar. Consumindo uma grande quantidade de pílulas de tendão das 3 flores de conexão, ele também ativou seu anel divino para absorver Ti espiritual. 3 dias depois, Meti e os outros terminaram de refinar a energia dentro das pílulas medicinais. Quanto a Long Shen, sua base de cultivo fez grandes avanços, permitindo que ele percebesse que focar no cultivo enquanto consumia pílulas medicinais permitiu que ele avançasse 2 vezes mais rápido com metade do esforço. Infelizmente, ele não tinha tanto tempo para focar no cultivo. Quanto a Meti e os outros, nada inesperado aconteceu, e todos eles formaram perfeitamente seus canais de tendões.
Tudo isso devido à poderosa energia medicinal da fruta Qilin. Nos últimos 3 dias, Guo Ren também havia rompido para o forjamento ósseo. No entanto, ele tinha acabado de romper, então Long Shen disse a ele para estabilizar sua fundação primeiro. Se ele consumisse uma pílula de conexão óssea agora, isso poderia causar falhas em sua fundação. Quanto ao Wild, Long Shen tinha furtivamente dado a ele os corpos do Violet Phoenix Sparrow e da Barbaric Winged Beast. Ele disse para ele se esconder mais longe e consumi-los. Ele absolutamente não podia permitir que os pequenos Violet Phoenix Sparrows o vissem. Wild pegou animadamente aqueles 2 corpos e correu. Long Shen disse a ele para primeiro consumir o Violet Phoenix Sparrow para acabar com aquela evidência antes de consumir a Barbaric Winged Beast. Aqueles 2 eram ambos poderosos Magical Beasts de 5ª categoria, e ambos possuíam uma linhagem ancestral. Além disso, eles eram muito mais fortes do que os Magical Beasts do mundo exterior. Eles eram precisamente o que o Wild precisava no momento. Embora o tempo estivesse acabando e Long Shen não tivesse tempo de examinar de perto o corpo de Wild, ele podia sentir que algum tipo de energia estava gradualmente despertando dentro dele. Isso deixou Long Shen ainda mais certo de que Wild era um membro da raça bárbara. Eles não precisavam cultivar, apenas comendo constantemente, eles poderiam se tornar os guerreiros mais fortes. Talvez somente a raça bárbara teria uma habilidade tão desafiadora do céu. Naquela época, a razão pela qual Long Shen tinha se esforçado tanto para ganhar aqueles 2 enormes corpos de besta mágica também era por causa da necessidade de Wild por carne poderosa. Ele deu ao Wild toda a carne das 2 bestas, mas ele guardou todos os ossos delas. A medula óssea delas era um ingrediente essencial para refinar Buntem Purim Pills. A medula óssea das bestas mágicas continha uma energia berserk. Long Shen precisava filtrar esse aspecto berserk e deixar para trás a energia da essência quando ele refinou as pílulas de temperamento de ossos. A qualidade das Buntem Purim Pills era algo intimamente relacionado à qualidade dos principais ingredientes usados para refiná-las. Long Shen confiava que as Buntem Purim Pills refinadas da essência da medula óssea de 2 antigas bestas mágicas seriam muito mais fortes do que as Buntem Purim Pills que estavam no mercado. Enquanto Long Shen tirava aquela medula óssea e refinava sua essência, ele também deu aos outros uma tarefa importante. Ele deu aos 7 fórmulas medicinais e disse a eles para verem quais ingredientes medicinais eles tinham para cada fórmula. Essas 7 fórmulas de pílulas eram todas para pílulas de temperamento ósseo de suas memórias de soberano da pílula. Se essa notícia se espalhasse, faria o mundo inteiro enlouquecer. Havia apenas uma única fórmula para pílulas de temperamento ósseo no mundo, o que tornava os ingredientes medicinais nela muito preciosos. Todas as várias seitas fizeram o máximo para cultivá-las, mas ainda não era o suficiente. O preço das pílulas de temperamento ósseo permaneceu alto do começo ao fim. Foi também por isso que a maioria dos especialistas em Bunford temperavam apenas 1 ou 2 ossos. O preço das Buntem Purim Pills era muito alto, tão alto que as pessoas não conseguiam aceitá-lo. Como havia apenas uma fórmula de pílula, os ingredientes medicinais necessários foram usados muito rapidamente, e o suprimento nunca atendeu à demanda, apesar de todos no mundo fazerem o possível para cultivar mais.
Os ingredientes medicinais para a Buntemo Purimpila levaram mais de 100 anos para crescer. Caso contrário, a energia medicinal dentro dos ingredientes não teria atingido um nível suficientemente alto para refinar. Então, as fórmulas de 7 pílulas de Longshen definitivamente abalariam todo o mundo da alquimia se a notícia se espalhasse. Mas essas pessoas eram todas as pessoas em quem Longshen mais confiava. Ele não tinha medo desse segredo vazar. Chefe, das 7 fórmulas, só conseguimos encontrar ingredientes para 3 delas. De acordo com as quantidades que você precisa, provavelmente não haverá nem 1000 porções, relatou Gouren preocupado. Embora Gouren não entendesse a arte das pílulas, ele conhecia o conhecimento comum. Para a maioria dos alquimistas, refinar 2 ou 3 pílulas de uma única porção de ingredientes medicinais já não era ruim. Somente os grandes mestres eram capazes de refinar de 4 a 5 pílulas por fornalha, e isso exigia um pouco de sorte. Além disso, aqueles chamados grandes mestres eram todos velhos companheiros que refinaram pílulas por uma vida inteira. Eles só tiveram uma taxa de sucesso tão alta por causa de sua imensa experiência. Além disso, como havia uma taxa de sucesso, também havia uma taxa de falha. E uma falha significava que tudo na fornalha estava destruído, e talvez até mesmo a fornalha estaria quebrada além do reparo. Então, para 1000 porções de ingredientes, refinar até mesmo 3000 pílulas era uma taxa de sucesso incomparavelmente chocante. 3000 pílulas de têmpera óssea eram o suficiente para uma pessoa refinar 8 ossos. Mas Longshen queria que todos passassem por uma têmpera completa. Essa pequena quantidade de pílulas era apenas uma gota no oceano. Então, o humor de todos estava muito pesado agora. Haha, pessoal, vocês não precisam se preocupar com isso. Eu já disse que será meu trabalho refinar as pílulas. Vocês todos devem apenas cultivar com suas mentes tranquilas. Talvez 3000 pílulas comuns não sejam nada, mas e se fossem todas pílulas de 4ª camada de alto grau, riu Longshen. 4ª camada de alto nível. Você consegue fazer isso? Gouren ficou surpreso. Pequeno companheiro, no futuro, lembre-se de não questionar se eu posso ou não fazer algo. Isso é um grande insulto a um homem, alertou Longshen. Essas pílulas de têmpera óssea são muito mais fáceis de refinar do que as pílulas de conexão óssea. Tenho a garantia de refinar pílulas de alto grau. TCH, se meus fornos de pílulas não fossem lixo completo, fazendo com que eu não pudesse usar todas as minhas habilidades, eu teria até a capacidade de refinar pílulas de alto grau aneladas. Embora ele ainda tivesse várias fornalhas de pílulas, todas eram fornalhas de pílulas de qualidade muito baixa. Ele não conseguia usar toda a sua força por medo de causar uma explosão na fornalha. Além disso, Longshen ainda não tinha alcançado o nível de ser capaz de usar a chama da pílula como uma fornalha. Sem uma fornalha de pílulas, ele não seria capaz de fazer nada. Vou começar a refinar pílulas o mais rápido que puder agora. Além de Gouren, vocês 5 devem se isolar comigo. Vocês podem começar a temperar seus ossos imediatamente com as pílulas de temperamento de ossos que eu refino, disse Longshen. Então o que devo fazer? Perguntou Gouren. Você ficará encarregado de nos proteger. Fora isso, pode haver outros irmãos do nosso monastério que venham correndo para cá.
Você ficará encarregado de recebê-los. Guiyang interrompeu de repente, talvez eu deva proteger com Guo Ren. Se os inimigos realmente vierem, será melhor que haja duas pessoas. Posso sentir que há pessoas nos espionando. Long Shen pensou por um momento e assentiu. Isso também é bom. Eu senti esses espiões há muito tempo, mas você não precisa se preocupar com eles. Eles são apenas espiões e continuarão observando. Eles não ousarão realmente agir. Se eles ousarem tentar provocá-lo, lembre-se de uma única palavra: mate. Mate-os sem piedade. De hoje em diante, mate diretamente qualquer um que nos provoque maliciosamente. Sejam eles dos caminhos justos ou corruptos, não se contenham. Matem todos eles. Certo, chefe. Eu estava só esperando você dizer isso. Porra, esses malditos bastardos, nós realmente precisamos dar uma lição neles. Caso contrário, eles vão continuar nos tratando como uns molengas. Guo Ren esfregou os punhos em antecipação. Long Shen olhou para ele e lembrou, não brinque agora. Não saia para provocar os outros. Se tiver tempo, concentre-se em estabilizar seu reino. Chefe, parece que você pensa que eu, Guo Ren, sou alguém que não consegue diferenciar entre assuntos sérios e triviais. Guo Ren riu. No entanto, ele realmente tinha uma consciência culpada por dentro porque ele estava pensando que uma vez que Long Shen entrasse em reclusão, ele poderia atrair aqueles espiões um por um. Mas com o aviso de Long Shen, esse pensamento morreu. Agora, ele ficaria entediado sem nada para fazer. Guiyang, cuide desse pequeno sujeito. Agora não é hora de perder tempo com bobagens. Uma grande batalha começará em breve, uma que determinará se seremos capazes ou não de deixar o reino secreto vivos. Não se preocupe, chefe. Eu cuidarei dele. Guiyang assentiu. Hoje em dia, ele chamava Long Shen de chefe, assim como Guo Ren. Esse tipo de denominação era mais íntimo. Ainda tenho 4 Bun Connecting pilas aqui. Se algum irmão vier, diga a ele para criar seus canais de tendão primeiro. A essa altura, Matt e os outros devem ter temperado uma parte de seus ossos. Então eles podem trocar com você, guardando enquanto você tempera seus ossos. Todos podem alternar para que não percamos tempo, disse Long Shen. Entendido, disseram Guo Ren e Guiyang. Long Shen levou as 4 mulheres para uma tenda. Esta tenda era muito espaçosa, com 30 metros de largura. Tang Wan'er já tinha experiência em ajudar Long Shen a refinar pílulas, e ela contou aos outros 3 como ajudar e como separar os vários pós medicinais que ele refinava em frascos. Com a ajuda deles, Long Shen não precisou se preocupar com mais nada além de transformar ingredientes medicinais em pó. Essas eram principalmente ervas frescas, e não muito de sua essência havia sido perdida ainda. Com sua poderosa chama violeta, Long Shen trancou toda aquela essência medicinal em forma de pó. Long Shen levou um dia inteiro para purificar quase 1000 porções de ingredientes medicinais. Isso tudo porque ele tinha a nova chama violeta. Se fosse sua antiga chama de besta, então mesmo um mês poderia não ter sido o suficiente. Além disso, uma grande parte da essência medicinal teria sido perdida. Long Shen ficou muito satisfeito com essa chama violeta.
Depois que todos os pós foram purificados, Long Shen descansou por apenas 1 hora, elevando seu estado mental ao pico, e começou a refinar as pílulas de temperamento ósseo. Um chefe é a mesma palavra para irmão mais velho.